Eu estava preparando essa palavra hoje de manhã, e quando... Eu não sou muito bom para dar tema, eu sempre falo isso aqui, mas nessa manhã, quando eu sentei, eu creio que Deus me deu um tema. Mas eu achei interessante porque eu tinha preparado toda uma introdução quando eu comecei. Na teoria, a gente começa com uma introdução. Quando eu terminei o estudo e finalizei a última coisa que eu tinha escrito, Deus mudou a introdução. E essa introdução, ela veio, creio que da parte de Deus, por uma necessidade. Deus não faria diferente se não fosse nos alcançar nas nossas necessidades. Então, a palavra de Deus diz assim que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e o amor de muitos esfriará. Você percebeu que o seu coração tem se esfriado? Vou tentar clarear essa informação. Você, quando olha uma pessoa com necessidade, e as ruas hoje você não pode andar sem se deparar com alguém pedindo algo para você. Como é que o seu coração fica? Você, quando vê alguém da sua casa, da sua família, em necessidade, você está ali pronto para ajudar? No seu trabalho, quando alguém faz algo errado, você está pronto para perdoar? Você está disposto e disponível para, como diz a palavra, ser um cidadão do céu na terra, um agente, um embaixador no céu, na terra, para abençoar aquele que está ao seu redor? Nós fomos convidados por Deus para sermos agentes da bênção, porque Ele é o abençoador, nós recebemos a bênção. Então, o que é esperado de nós é que a gente permita com que essa bênção flua, ela corra, ela alcance outras pessoas. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Será que a gente tem sido assim? Será que a gente tem cumprido a palavra quando diz assim: ore pelos seus governantes, para que vocês tenham uma vida em paz e sossegada? Você tem orado pelos governantes? Será que eu tenho orado? E eu vou declarar que eu não tenho orado? Mas eu quero uma vida em paz e sossegada. Mas eu não tenho orado pelos meus governantes. Porque vai chegar agora, na academia onde eu trabalho, e eu vou falar, a introdução ela vai percorrer pela minha academia mais uma vez, já começaram a falar, agora vai começar as eleições, vai começar de novo. Isso não te deixa já assim com um certo mal-estar? Não traz para você um certo desconforto tal que, como eu disse para a moça, eu não quero nem ouvir falar dessas coisas. Sabe por quê? Está tão suja a política, o cenário corrupto está tão intenso, que essas coisas me causam urticária, dá coceira. E então o meu coração começa a ser endurecido por algumas circunstâncias, seja cenário político, seja pelas mazérias e misérias da vida, as pessoas, os pedintes, né, seja os interesseiros, seja aqueles da família que usam e abusam, enfim, são tantas coisas e situações, tantas pessoas se usando de circunstâncias para fazer mal ou para tirar algo da gente, que vai esfriando o coração da gente. Eu vou ser muito sincero com vocês. Lá na minha casa, eu sempre eduquei os meus filhos, porque eu aprendi isso com a minha mãe, que se alguém bater em casa para pedir um prato de comida, não sai sem. Se eu tiver um bifinho em casa, é meio para mim e é meio para quem bateu. Se eu não tiver nada, vamos fazer um ovinho frito lá. Porque eu fui educado dessa maneira.
Mas a minha esposa passou por uma situação de estar no restaurante comendo e alguém parar e pedir para ela, e ela foi lá e deu uma marmita. A pessoa pegou a marmita e jogou no lixo, porque ela não queria marmita, ela queria era dinheiro. Por exemplo. Então, começa a esfriar o coração da gente, algumas coisas que vêm ao nosso encontro no dia a dia, que vai fazendo com que a gente levante algumas barreiras. Então, o próximo que pedir para minha esposa, provavelmente ela vai pensar 2 vezes se ela vai ou não ajudar. E isso é só um exemplo de tantas coisas. Com certeza, Deus está tomando o seu coração com algumas informações. Você deve estar refletindo sobre algumas situações que aconteceram. E as coisas estão muito difíceis. E tudo isso, do amor esfriar, é porque a própria palavra diz que nos últimos dias o homem seria arrogante, soberbo, blasfemador, mais amante dos prazeres do que amante de Deus. E assim por diante, um monte de coisas ruins, características tão terríveis, se a gente pega a descrição de Deus sobre os homens dos últimos dias, e a gente olha ao nosso redor, a gente vê, puxa, está assim aí fora. As pessoas que nos cercam muitas vezes estão dessa maneira. E se você for honesto, se você deixar Deus mostrar para você, talvez eu e você também estejamos nos comportando com algumas dessas coisas ruins que Deus fala. Mesmo Ele nos alertando. E por isso que Deus, Ele traz uma chamada de atenção para nós. Então, ainda, porque eu falei da academia, estava conversando sobre final de ano e uma das minhas alunas, ela disse assim, que ela ia tirar férias, mas ela ia para a casa dos parentes, mas no dia 25 mesmo ela já ia voltar, porque ela não gosta do Natal. Então, atenção ao Natal. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Por que você não gosta do Natal? Ela falou, não me traz coisas boas. Eu tenho alguns conhecidos que têm problemas assim, porque o parente morreu no Natal, porque coisas de perdas natalinas, né, marcadas nessa época. Mas o contexto dela foi que, ela falou, é uma hipocrisia o Natal. Porque as pessoas, a minha esposa tinha comentado coisa parecida, fica o ano inteiro distante umas das outras, as pessoas mal se ajudam, mal se veem, querem sugar e abusar uns dos outros, depois chega nessa época, todo mundo é vítima, se faz de coitadinho e quer comemorar algo, mas se a gente já sabe que vai continuar do mesmo jeito, vai fazer as mesmas coisas, vai torturar. Ela disse, eu tenho um irmão que a gente já sabe, chegou lá, a gente já está esperando o que ele vai aprontar nesse Natal. Então, aquele momento que deveria ser de comunhão e confraternização, tem sempre um grande show, uma grande discussão, uma grande desavença, onde a maioria levanta, pega as coisas no meio da festa e sai andando. Como é que tem sido para você as reuniões com a sua família? Nós estamos chegando no momento de reunião de família. Logo mais, nós teremos o Natal. O Natal, como ele é pregado hoje, ele é muito comercial. O Natal ele é muito mais vendido no contexto capitalista. Dar alguma coisa para alguém ou receber alguma coisa de alguém. E se você não dá, você é ruim. Se você não recebe algo bom, as pessoas que não te deram, puxa vida, não respeitam ou não amam você tanto assim. Então, tem um vínculo muito grande hoje comercializado nesse contexto, dar e receber. De vez em quando até fala do tal do Noel, a gente fala também de amar as pessoas, dos sininhos, dos presépios, da comilança maravilhosa que tem essa época do ano. Mas o contexto do Natal, para nós cristãos, deveria ser realmente o tempo da reflexão. Para nós, devia ser o momento do novo, do renovo da parte de Deus. Ainda que tudo ao nosso redor esteja caindo, ainda que o ambiente familiar não seja o melhor, ainda que o cenário fora da nossa casa não seja o mais ideal possível, maravilhoso possível, mas para nós tem que ser um tempo de reflexão, em que, como diz a palavra, Jesus nasceu, trazendo esperança para o mundo. Então, o Natal ele tem que nos arremeter a um tempo de esperança,
um tempo de novidade. Como está na palavra, eis que tudo se fez novo. Tinha que ser assim para nós. Um zerar e um começar de novo. Porque a gente lembra muito bem das pessoas que nos maltratam ao longo do ano. Das pessoas que nos devem, que nos ofendem e coisas do tipo. Mas a gente consegue refletir nas ofensas que a gente comete? Nas faltas que a gente tem? Porque a gente quer muito a mudança do outro. A gente gostaria muito que a gente fosse no outro ambiente e a pessoa tal se comportasse diferente. E o que eu tenho feito para que o ambiente seja diferente? E o que você tem feito para que o ambiente seja diferente? Essa é a reflexão. Essa é a reflexão que tem que ficar nos nossos corações. Vinho novo, está descendo porque não era nem isso o que estava escrito. Então, que Deus mostre para a gente na palavra algo que mude a nossa vida, que marque o nosso Natal, mas que marque cada dia das nossas vidas daqui para frente. O título que Deus me deu é 70 vezes 7. Te arremete a alguma coisa? Irmão, quando Deus me falou 70 vezes 7, e aí Ele foi discorrendo para mim. Eu falei, uau, eu tenho muito que aprender ainda. Espero que você também. E que estejamos todos nós prontos para aprender o que Deus tem para nos ensinar hoje. Amém? Você abre comigo em Mateus 18, e é ali que a gente vai, é o centro da nossa conversa, vai ser ali. Então deixa sempre marcado, tá bom? Mateus 18. Em Mateus 18, é interessante, não sei se a sua Bíblia tem, mas quando você pega alguns subtítulos da Bíblia, né, os subtítulos eles vão dizer o que aquele próximo contexto, né, o que está inserido ali. Então, na minha Bíblia, no 18:15, tem um subtítulo que diz assim: como se deve tratar um irmão culpado. Um irmão culpado. Culpado quer dizer que ele errou em alguma coisa. Então, Deus ele vai tratar com a gente de uma maneira tal que a gente entenda como a gente deve se portar. Presta atenção. Quando um irmão, não é quando uma pessoa lá de fora. É quando um irmão, puxa, mas irmão faz mal para a gente? Faz. E esse irmão não é o irmão de dentro de casa, filho da minha mãe e do meu pai. É contexto a igreja. É contexto servos, filhos. Então, o que a gente vai ler é para esse contexto, tá bom? Diz assim, então: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Conversa com ele, é você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3, talvez, testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Uau! Você conseguiu entender? Se você tiver algum diz que algum pormenor, se o teu irmão fizer alguma coisa contra você, presta atenção, não é se você fizer algo contra o seu irmão, é se acontecer algum problema, seja aqui dentro, seja no trabalho, seja lá na rua, no ministério, aonde você estiver, se o seu irmão fizer alguma coisa contra você, não é para você sair difamando ele. O ensino não é para você sair metendo pau e declarando aos
quatro cantos o que ele fez de errado. Você prestou atenção no ensino? Se o teu irmão fizer alguma coisa contra você, se você for ofendido e o seu irmão for o culpado, vai você até ele. A primeira atitude é vai você, resolve você com o seu irmão. Isso aqui é caráter cristão. É ensino de Deus para a transformação das nossas vidas. Então ele está falando, olha, se você tiver um problema, vai você sozinho. Mas às vezes o coração da gente endurecido não permite. Mas o ensino está aqui. Ah, mas foi ele que fez contra mim. Tudo bem. Aí Deus ensinando a gente diz, se o seu irmão pecar contra você, vai você até ele. É fácil, irmão? Pensa bem. Não precisa responder, mas pensa bem. É fácil alguém fazer mal para você e você ir até ele? Para buscar conserto? Se não der certo, busca testemunha. 1, 2, 3 pessoas, irmão. Não é para você levantar uma comitiva de gente para ir acuar o ofensor. Levanta uma pessoa, 2 pessoas que sejam sérias e vai lá. Para que ele tente ouvir e a gente chegue a uma conclusão dos fatos. Não deu certo? Leva para a igreja. Infelizmente, eu conheço algumas igrejas que entendem esse versículo como exposição. Então, o pastor abre o púlpito, pega o microfone e fala, olha, o fulano de tal está fazendo tal coisa, assim, assim, assado. Expõe para a igreja. Não é isso. Não é esse o contexto. Não é para expor a pessoa no meio da multidão. A igreja tem uma liderança. Então, se esse problema seu for tão sério que você não conseguiu resolver, se você levou um outro irmão com você, ou 2 irmãos com você e não conseguiu resolver, leva para a sua liderança, leva para o pastor. Amém? Está tudo bem por enquanto? Esse é o ensino de Deus, quando eu tiver uma situação desse tipo. Irmão, presta atenção no que vem depois, que às vezes a gente fragmenta passagens bíblicas. A gente leu até o 17. O 17. E se ele não atender, diz a igreja. Não atender o que diz a igreja, e se recusar a ouvir também, a igreja considera-o como gentio e publicano. É como se ele nem fosse crente. É assim que vai considerar. Então, paciência. Mas olha o 18 que ele começa a fazer. Dá a impressão que mudou o assunto, irmão. Olha lá. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, lhes será concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Estava falando do irmão que pecou e um monte de coisa lá, nesse contexto de confusão, de não conseguir consertar com o irmão, e de repente ele fala que tiver 2, vai ligar na terra, vai desligar do céu. Não dá a impressão de que mudou completamente o assunto? Mas não é. É um assunto só. Ele está dizendo de comunhão. Quando alguém peca contra você, quebra a comunhão. Não é isso que acontece? Não quebra a comunhão, aquele amor, aquele relacionamento, aquele ambiente comum que você tem quando a pessoa te ofende? Isso é quebrado. Ao ponto de, às vezes, a gente não querer nem ficar perto da pessoa. Quantas vezes você já ouviu o pregador dizendo sobre irmãos que um senta naquela ponta, o outro chega, olhou, já vai lá para a outra ponta, só para não ficar perto do irmão? Dentro da mesma igreja acontece. Você acredita? É verdade. Posso contar por experiência? Eu novinho na igreja, cheio de amor, de glória a Deus, aleluia. Um irmão chegou, eu entrando na igreja, ele falou: ô irmão, puxa vida, você não tem R$5 para me emprestar?
Ele falou, puxa, eu estou passando uma necessidade assim, eu preciso de R$ 5 para comprar não sei o que para minha casa. E contou uma história daquelas triste. E eu tinha acabado de passar no caixa eletrônico, eu tinha pego uma nota de R$ 50. Eu falei, irmão, não tenho, eu só tenho essa nota de R$ 50 que eu acabei de tirar ali. Puxa, irmão, R$ 50, meu, é de Deus, me empresta isso daí amanhã, era domingo. Ele falou, amanhã eu venho aqui e devolvo para o irmão na célula fiel, quando nós tínhamos célula fiel lá na igreja. Eu cheio de amor, irmão. Eu falei, tá, irmão. O irmão não apareceu na igreja a semana seguinte, na outra. Aí ele apareceu depois de um mês, com uma câmera digital nova, linda. Nem falou comigo, porque ele ficou desviando de mim o tempo inteiro. E na outra semana ele apareceu com, sei lá eu se era um Discman, sei lá eu que raio que era, mas era um fone de ouvido todo bonito, com um aparelhinho de som. E eu fui vendo a situação, e o irmão, quando eu chegava perto, ele esquivava e fugia. Irmão, o meu coração foi ficando cheio de mágoa. Da boca para fora eu falava que eu perdoava. Não, tudo bem, porque a Bíblia diz que quando você faz uma coisa dessa, você não deve nem querer de volta. É melhor que você dê do que você emprestar. Então, eu tinha aprendido da boca para fora, então eu declarava isso. Não, fique em paz. Não, tudo bem. Viu? Aquele irmão pegou dinheiro de mim, mas não, tudo bem. E eu ia contando para outras pessoas. Sabe aquele irmãozinho que está com aquela câmera assim? Você acredita que ele fez aquilo lá? Ufa, graças a Deus que eu aprendi com a Bíblia que você tem que perdoar e que você tem que dar. Eu estava multiplicando a informação que ninguém precisava saber. Eu estava me enganando. E toda vez que eu via o irmão, levantava uma amargura dentro de mim, que eu falava para você, a vontade que eu tinha de ir lá dar uns tapas nele. Mas graças a Deus só acontece esse tipo de coisa comigo, irmão. Graças a Deus vocês são diferentes. Mas o contexto é que Deus está falando que a gente precisa de comunhão. E se houver problema no nosso meio e não tiver conserto no nosso meio, a gente perde uma chave espiritual de ligar o céu à terra. Sem a comunhão entre nós, irmão. Porque, lembra da bênção e da maldição? O oposto da bênção é a maldição. Se está dizendo que onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente, o que ligares na terra será ligado no céu. Ele está falando de comunhão, esse 2 ou mais presente não é só um monte de gente junto. Ele está falando de comunhão, koinonia. Se você não tiver isso, irmão, não liga no céu nada, não desce para a terra nada. Então a gente precisa de comunhão. Então tem que ser urgente para mim e para você, dentro da igreja, o conserto, irmão. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou se você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não perca tempo. Se conserta, para você estar debaixo da bênção. Amém? No contexto do dízimo, lembra? Dízimo, oferta? Quando Deus fala, se você for até o altar levar a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa, conserta primeiro, depois você vem e oferece. A sua oferta nem é aceita se você tiver alguma coisa contra o seu irmão. Olha, do tamanho da importância da koinonia, do estar junto, do comunhão, de estar resolvidos os problemas. Aí eu falei, aí imagina que isso aqui é um ensino bíblico. Quem está dando esse ensino bíblico é Jesus. Aí imagina que os discípulos estão todos juntos, igual eu e você, ouvindo isso aí. E eu fico me colocando no lugar de Pedro, porque Pedro vai ter a próxima fala da brincadeira. O 21. Então Pedro, aproximando, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu imagino que Pedro, que a gente conhece que era
né, sanguíneo, que já pegava a espada e já cortava a orelha, já queria resolver as coisas do jeito dele. Eu imagino que enquanto Jesus estava fazendo essa ministração do seu irmão pecar contra ti, eu acho que ele já devia estar olhando para algum dos outros discípulos pensando, sexta vez já, peraí, estou no limite com você. Eu estou imaginando, tá bom? Não está na Bíblia. Eu falei, peraí que eu vou resolver esse negócio com Jesus agora, peraí. Jesus, e não estava nem olhando para Jesus, devia estar até olhando para o irmãozinho lá, que ele estava meio coisado com ele. Eu falei assim, quantas vezes que eu devo perdoar a pessoa? 7, Jesus. Eu já estou na sexta. 7, Jesus. Estou no limite. Não é assim que a gente fica muitas vezes? Não, peraí, não. Cara, fez aquele mal para mim, eu já perdoei. Mas veio fazer de novo? E você tem que perdoar. Não é assim? Você tem que perdoar. É o que está dizendo aqui. 490 vezes, irmão. Você já pensou alguém aprontar com você 490 vezes? Não dá uma impressão que a gente fica assim, peraí, 409, 481, 2, 3, 400, já estou agora quase podendo misturar com ele. Pare e reflete um pouquinho. Tem alguém que tem menos de um mês de vida cristã? Entregou a vida para Jesus há menos de um mês? Há menos de 6 meses tem alguém que entregou a vida para Jesus? 3. Nós temos 5. Há menos de um ano. Levanta a mão. Quem em menos de um ano? Só para eu entender. Então, os mais novinhos, irmão, está 5 meses, 6 meses, aí mais ou menos, de entregar a vida para Jesus. Nesse tempo, quantas coisas erradas você fez? Se a gente for nessa sominha do 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, quantas coisas você precisou que Deus te perdoasse? De quando você levantou para cá, será que você precisou do perdão de Deus mais uma vez? O perdão de Deus é maravilhoso porque ele não tem fim. E Deus está querendo ensinar para a gente isso, irmão. Sabe, quando você perdoa, a gente poderia mergulhar em versículos, se estender na palavra, que eu sou muito bom em fazer isso. E você ia ver que Deus, Ele fala para a gente que no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Quando Ele está dizendo isso, Ele está dizendo que tem situações que não depende de você ter paz com as pessoas. Então você faz tudo o que está ao seu alcance para ter paz com todos os homens. Mas tem coisas que fogem do seu controle, já não está mais na sua alçada manter a paz. Mas no que depender de você, você tem que fazer o máximo. Porque você recebeu o exemplo primeiro. Por você foi dado o melhor, por mim foi dado o melhor. Havia uma dívida, um escrito de dívida contra a minha vida. E Jesus na cruz, Ele pagou o preço, perdoando os meus pecados. E, irmãos, eu não vou ficar contando para não escandalizar vocês, mas eu era pecador. Hoje eu entendo pela palavra que eu sou um santo lutando contra o pecado. Hoje, em Cristo, assim como você. Mas antes de Cristo, irmão, meu Deus, eu era bonzinho da boca para fora, irmão. Mas meu coração era trevas pura. As coisas que eu pensava, que eu falava comigo, era terrível. Eu era terrível, irmão. Só Deus para ter misericórdia da minha vida. Você sabe da sua história, da sua vida, o quanto você foi perdoado. E por falar em quanto foi perdoado, presta atenção nessa nova história. Continua comigo. Versículo 23, 18 e 23. Tem uma parábola, tem um subtítulo. A parábola do credor incompassível. 23, então ela diz assim: por isso, 70 vezes 7, é o que tinha acabado a informação. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Irmãos, daqui a pouco eu vou contar para vocês quanto
vale 10.000 talentos. Para você ter uma ideia do tamanho da dívida que esse camarada tinha. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Sabe quando fala perdoa a dívida? Não vai cobrar mais. Perdoa a dívida. Então, você está perdoado. Isso é perdão. Eu não vou cobrar você mais. Está perdoado. Vamos lá, continua na história, dá uma olhada. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei tudo. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Meu Deus, a hora que eu li verdugos, eu falei: meu Deus, o que é isso? Verdugos são, tinha uma palavra que eu esqueci de anotar aqui. É o cara da masmorra, é o da prisão, é aquele que vai fazer cumprir a dívida. Essa palavra feia aqui na minha versão é verdugo, é o carrasco. Essa é a palavra que eu achei para esse. É o que vai fazer cumprir a sentença, a dívida no caso. Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Meu Deus, está vendo o tamanho da bucha que nós temos para cumprir? Você é obrigado a perdoar, irmão, acabou. Não é pedido, é uma ordem. É uma ordem até pelo ensinamento. Eu vou dar o número para você entender que eu sou curioso, eu fui pegar o número. O primeiro, ele devia 10.000 talentos, o primeiro que foi perdoado. Aí eu fui lá no Google, fui buscar a conversão. 6 bilhões, se fossem reais, 6 bilhões e 900 milhões de reais. Essa era a dívida que tinha o primeiro. Vou falar de novo para você prestar atenção, que é um número que é tão astrondoso que às vezes a gente nem consegue entender. 6 bilhões e 900 milhões de reais seria a dívida dele hoje, se transformasse o dinheiro em real. E o seu senhor o perdoou, toda a dívida. Irmão, já pensou você está devendo 6 bilhões para alguém e a pessoa simplesmente fala para você: tudo bem, você não me deve mais nada. Como é que você ia ficar? Sabe a dívida que você tinha antes de entregar a vida para Jesus? Eu não sei o tamanho que ela era, irmão. Mas se existe uma forma de converter pecado em valores, talvez eu tivesse uma dívida grande assim também. E eu fui perdoado dos meus pecados. Você foi perdoado dos seus pecados também. Graças a Deus você é muito melhor do que eu, irmão, e talvez a sua dívida não seja tão grande. Mas dívida é dívida.
O outro que devia, para você ter uma comparação, o outro que devia 100 denários, um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então ele devia 100 dias de trabalho. Aí eu peguei uma das versões, tentando trazer mastigado para a gente. Ele dizia assim que era aproximadamente, o denário, para os dias de hoje, era aproximadamente de 8 a 9 quilos de pão para eles, né? É o salário de um dia deles. Naquela época dava mais ou menos de 8 a 9 quilos de pão. Aí eu peguei um pãozinho aqui, nosso mesmo, e fui fazer a conversão. Falei, eu sou curioso. Deu R$60. Um dia de trabalho, R$60, mais ou menos isso, porque eu peguei um pãozinho lá de perto de casa que é meio barato. R$60. Então esse homem, o segundo, ele devia R$6.000. O que são R$6.000 perto da dívida de 6 bilhões e 900 milhões, irmão? Mas você viu? Esse credor, essa pessoa, ele não perdoou essa dívida. Ele tinha recebido um perdão tamanho, mas quando a dívida era contra ele não teve capacidade para perdoar. Como é que tem sido o seu coração enquanto aquele que perdoa? Você tem conseguido perdoar com a mesma facilidade que você almeja perdão quando você erra? Você já fez a oração do Pai Nosso? Vamos para ela? Mateus 6, abre comigo. Eu não vou ler inteiro, só aquilo que é pertinente para a nossa ministração, tá bom? Seis 12, na oração que Jesus ensinou como modelo para nós. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É uma oração, é um modelo de oração ensinado por Jesus. E imagina Jesus falando essa oração para que eu repita, para que você repita, para que a gente entenda o contexto dela e a gente baseie as nossas orações em cima dela. Então, quando eu acordo e quando eu finalizo o meu dia, eu vou até ao Senhor e falo, Senhor, me perdoa. Eu agi mal, eu fiz coisas erradas, eu fui imprudente, negligente, enfim. Você sabe do que aconteceu no seu dia e você pode refletir sobre isso. E você chega lá e fala para Deus, Deus, me perdoe. Mas será que a gente entende que tem uma correlação com o quanto você também perdoa? Porque a oração ensinada é, me perdoe assim como eu perdoo também. Isso quer dizer que se eu não perdoo também, o perdão não chega até mim. E talvez eu e talvez você nós estejamos sofrendo algumas coisas que nós nem precisaríamos estar sofrendo, por falta de perdão. Porque se dois de vós estiverem em comunhão, tudo que você pedir vai ser atendido, irmão. Mas e se não tiver comunhão? Se você não tiver com o coração pronto para perdoar, você consegue entender que o perdão é condicional? Você perdoa e Deus te perdoa? Você consegue entender? É isso que nós lemos? Se você não estiver recebendo o perdão de Deus, porque você não consegue perdoar outras pessoas, então você está carregando culpa. Então você não está com as vestes brancas. Então você não está sendo lavado. Então você não tem como receber as bênçãos.
há uma condição para isso. Você precisa perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. E se Deus está falando isso para a gente, hoje, próximo do Natal, ainda que seja para todos os dias do ano, é porque a gente precisa ouvir. Lá na academia ainda, falando essa semana com uma das pessoas, eu disse isso, que eu aprendi, e eu já falei algumas vezes no púlpito. O perdão é só Deus que pode dar para a gente. Eu assisti uma pregação lá no início da minha conversão, e o pastor ele falava assim, olha, Deus é um Deus útil, Ele não desperdiça tempo. Então Deus ele não vai perder o tempo dele e o seu, trazendo você até aqui, para você ouvir uma informação que você não precisa. Esse pregador ele dizia assim, ele falou, eu aprendi, nesse longa vida cristã que eu tenho, de família cristã, pais pastores, tios pastores, avós pastores, ele falou assim, eu aprendi. Quando Deus te leva para a casa dele, é para falar com você. Seja no louvor, seja na palavra, seja usando um irmão que está sentado do seu lado, Deus vai falar com você aquilo que você precisa ouvir. Talvez aquilo que você ouça hoje não faça sentido, mas guarda no depósito do seu coração. Na hora certa, o Senhor vai trazer à memória o que dá esperança para a gente. Então, essa palavra, eu creio que ela vem no momento oportuno para nós, porque os dias são maus, as pessoas são terríveis, o coração da gente vai se endurecendo, e talvez a gente vai ficando terrível também, irmão. Mesmo vindo à igreja, mesmo dando glória a Deus, aleluia, talvez o comportamento da gente não seja assim, tão excelente quanto deveria. E Deus se preocupa comigo e com você. O desejo de Deus é transformar a minha vida e a sua vida. Abre comigo, Mateus 18. Minto não, me equivoquei. Abre comigo aqui, ó, em Lamentações. Lamentações de Jeremias. Então, para quem ainda se perde um pouquinho, logo depois de Jeremias. Lamentações 3. Lamentações 3, 21, ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O contexto dessa fala. O contexto dessa fala era o povo longe de Deus, sofrendo, se sentindo distante, frio, longe da presença. E então, tem mais um subtítulo. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. O 22 diz assim, 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Renovam-se a cada manhã. Então hoje, quando você levantou, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ela se renovou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ao ponto tal de que talvez você precisasse ouvir essa palavra hoje. Eu precisasse ser ministrado por essa palavra hoje. Então o Senhor me deu a oportunidade de me expor à palavra, ao ensino. Com qual intenção? De que eu consiga mudar as minhas atitudes, sendo transformado a cada dia. O desejo de Deus é que a nossa mente seja renovada. Com certeza você já ouviu esses textos, nenhum deles é texto novo. Para quem tem mais de um ano da igreja, pelo menos, não tem texto novo aqui. Mas o Senhor nos traz à memória aquilo que nos dá esperança.
Um pastor ministrando a respeito de perdão, ele disse assim, e eu achei isso profundo, e olha como depende de você e Deus mesmo. Ele disse que o perdão é como uma casca de cebola. Como assim? Ele falou assim, há sempre um lugar mais profundo para você ir. São várias as camadas. Então hoje eu te perdoo, mas eu não consigo ficar perto de você. Mas eu te perdoo. Mas aí eu continuo buscando em Deus. Senhor, eu ainda não consigo ficar perto daquele meu irmão. Senhor, me conceda graça. Então, eu já consigo ficar perto do meu irmão da próxima vez. Mas eu ainda me lembro daquilo, porque Deus não dá amnésia para a gente. Então, eu ainda me lembro que o meu irmão me fez mal, mas eu consigo ficar perto dele. Mas eu não gosto muito de trocar ideia com ele, porque eu ainda tenho receios. Então eu continuo buscando em Deus. E Deus vai abrindo o meu coração para perdoar num nível cada vez mais profundo. E sabe o que é interessante? A gente tratou a respeito do irmão. Mas quantas vezes você precisa se perdoar? Por coisas que você fez, por coisas que você deixou de fazer. Quantas vezes você precisa perdoar Deus? Porque você ansiava tanto, você pediu tanto, você orou tanto, e mesmo você amando Deus, ainda culpa Deus por alguma coisa errada ter acontecido. A gente precisa de graça de Deus, irmão. Só o Espírito Santo pode nos dar condições de perdoar. Toda vez que eu ministro sobre perdão, não tem como fugir. Eu estava ali no louvor e esse testemunho ele me veio à mente. Não sei se vocês vão lembrar, mas que eu já conto isso já faz uns 10 anos, então deve ter uns 30 anos, mais ou menos. Houve um assalto a banco no sul do país. E os assaltantes nervosos dentro do banco, com um monte de refém e tudo mais, e uma mãe estava com um bebê no colo. E o bebê aos prantos, a mãe nervosa, e os assaltantes pediam para calar a boca da criança, e enfim, no decorrer daquele tumulto, aquela situação trágica, o assaltante acabou dando um tiro que matou a mãe e a criança. Os assaltantes foram presos, e aí foram entrevistar o pai, o esposo e pai dessa criança, e ele dizia que ele perdoava o assaltante. E que ele estava entrando com um pedido para fazer visita, porque ele queria levar o amor de Cristo para aquele homem. Irmão, seja honesto com você e eu vou contar honesto. Eu não sei se hoje eu teria condições de fazer uma coisa dessa. Mas é algo assim que Deus quer nos ensinar. É um nível profundo dessa maneira que Deus quer nos levar. Eu não sei que mal alguém fez para você, ou talvez você mesmo esteja fazendo para você. Mas Deus quer nos levar a um nível de compreensão, de perdão, que só é possível se a gente estiver ligado com Ele. Só ligado com Deus, através do seu Espírito Santo, a gente vai ter condições de fazer umas coisas impensáveis. Sabe quando Jesus, lá na cruz, ele faz aquela declaração maravilhosa, dizendo assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não, imagina o que Jesus passou. Imagina você declarar uma palavra de perdão naquela hora. Aí muitos de nós ainda justificam, mas também Jesus era Deus, né? Então, para ele era até fácil fazer isso. Será que era mesmo? Aí como Deus quer nos ensinar mesmo, sabe o que acontece lá em Atos? Quando a gente fala do primeiro mártir, Estevão, sendo apedrejado, ele levanta os olhos, vê Jesus em pé,
E ele fala: Senhor, não lhes impute esse pecado. Como assim? Ele estava sendo morto a pedras, a pedradas. Não eram pedrinhas que faziam cosquinhas, irmão. Eram pedras que o levou à morte. E ele, na sua última declaração, fala: Senhor, não impute esse pecado a eles. É um nível de compreensão, céu e terra e relacionamento com Deus, irmão, que eu almejo para mim. Você pode se colocar de pé? O Ministério de Louvor pode subir, por favor? A palavra, ela diz que tudo é possível ao que crê. Mas aquele que crê, nós tínhamos um ministério na igreja, há muitos anos atrás, que chamava Ministério Crer. Presta atenção, tudo é possível que crê. Nós tínhamos um ministério que chamava Ministério Crer. Embaixo do slogan do ministério, do nome do ministério, Ministério Crer, vinha uma frase: crer. Todo verbo precisa de uma ação. Depende de você. Aquele que crê, age como tal. Então, eu creio que Deus nos trouxe aqui, nessa manhã, porque a gente precisa aprender a perdoar. Talvez você fale assim: não, Thomas, mas eu não guardo nada de ninguém. Eu tenho facilidade em perdoar. Talvez o perdão que você precise liberar seja de um nível mais profundo. Talvez Deus esteja preparando você para ter um coração pronto para perdoar, porque os dias são maus e você está aqui, e eu também. Enquanto os irmãos vão ministrar um louvor, abaixa a sua cabeça, fala com Deus, deixa Ele trazer a sua memória. Se há alguém, se tem alguma circunstância, alguma pessoa, se é você mesmo, precisa de perdão. Amém? É você e Deus agora.